E aí, eu acho que a gente já pode começar. Como todos já sabem, a gente está lendo O Ajuste Fino do Universo, a parte 2 do livro. E a nossa última reunião foi com a Nani, né? E ela falou para a gente sobre o capítulo Podem Estes Ossos Viver? Né, que fala um pouco da questão da vida, etc. E a gente vai pular 2 capítulos do livro que a gente já discutiu no semestre passado e que está no canal do YouTube. Então, quem quiser, eu até coloquei lá no grupo, que é o da água e o dos catalisadores. Esses 2 a gente já discutiu. Então a gente tirou do cronograma e falou, bom, a gente envia o vídeo, quem quiser se aprofundar mais pode também comentar lá no WhatsApp, de repente. E a gente vai seguir hoje, então, com a Bia, que vai discutir as origens da complexidade. Pesado, né, esse tema, as origens da complexidade. É pesado. E aí a gente vai seguir normal, né? Chegando ao final da parte 2, a gente ainda vai puxar 2 capítulos lá da Teologia Natural, que tem uma pessoa no nosso grupo que tem estudado sobre Agostinho, Teologia Natural, etc. E essa pessoa vai trazer a discussão para a gente. Mas está tudo lá no cronograma, beleza? E aí a gente está com a Bia, né? A Bia, se quiser se apresentar, Bia, fica à vontade, que eu sei que são uma mulher multitarefa, é divulgação científica, é mestrado, é uma senhora casada, é um monte de coisa. E aí, eu vou então orar, a gente começa e a Bia pode se apresentar e a gente já começa a discussão desse capítulo, beleza? Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por mais uma reunião do nosso grupo que nós estamos iniciando. Que tudo seja para a tua glória, que a gente possa utilizar esse conhecimento, discutir e fazer diálogo, Senhor, né, entre a comunidade científica e também a comunidade cristã. E eu quero te apresentar a Bia, que vai direcionar essa reunião, que corra tudo bem, que seja tudo conforme a tua vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, são 2 capítulos, assim, trabalhosos, mas eu devo admitir que provavelmente vão ser meus 2 capítulos preferidos desse livro. Eu acho que o McGrath ele vai fazer um movimento nesses 2 capítulos que falta para a gente, enquanto cientista cristão, fazer. E tem algumas minúcias históricas que eu vejo que muitos colegas meus, biólogos, deveriam conhecer, não conhecem, e o McGrath traz de presente para a gente nesse texto. E para vocês entenderem por que eu tenho um apego tão grande com esse assunto, meu nome é Beatriz, mas eu prefiro que vocês me chamem de Bia, porque poucas pessoas nesse mundo me chamam de Beatriz, e geralmente é quando elas estão bravas comigo, tá? Então, Bia é mais legal. Podem deixar os microfones abertos, me interromper, a gente vai mais conversar do que fazer uma palestra sobre o assunto. E, bom, eu me formei em 2017 em Ciências Biológicas, fiz o meu mestrado, terminei em 2020. Meu mestrado ele foi com foco em regeneração óssea, mas a grande área do meu trabalho é genética, e mais especificamente genética e evolução. E foi justamente esse tema de como o meu cristianismo e as teorias científicas, mais especificamente a evolução, como conversar com isso, que me levou a conhecer a ABC2 e tantos outros cientistas cristãos que têm me ajudado na minha caminhada. Então é um tema assim que tange a minha história e pelo qual eu tenho trabalhado também ao longo da minha vida acadêmica. Hoje eu faço meu doutorado, também em genética e evolução, também com regeneração óssea. Trabalhei com divulgação científica, sou uma senhora recém-casada. E é isso, galera, é sempre bom estar com vocês. O começo do capítulo... primeiro a gente tem que entender que vão ser 2 capítulos
e que eles precisam ser compreendidos de maneira conjunta, porque o que o McGrath vai fazer vai ser trabalhar primeiro uma questão mais técnica e explicar para a gente a questão técnica do assunto, né, evolução, genética e o avanço científico, e no segundo capítulo, no capítulo 14, ele vai trabalhar de fato com as implicações teológicas e os problemas que essa teoria, esse conjunto de teorias vão trazer. E eu gostei muito que ele começa o capítulo primeiro fazendo uma crítica à teologia natural do Paley, né? E como que isso fica insustentável depois da teoria darwiniana. Mas, ao mesmo tempo, ele traz alguns dados mostrando que a teoria de Darwin, a teoria evolutiva, ela não nos diz uma origem de fato. A teoria de Darwin, ela não pressupõe um ponto na história, onde as coisas têm a sua origem, né? Tanto que eu brinco que quando a gente fala origem das espécies, às vezes deveria ser origem da diversidade das espécies, né? Então, muitas vezes, esse diálogo para a gente não vai ser tão difícil, porque a teoria não vai pressupor uma origem específica. Ela vai descrever mecanismos pelos quais a vida vai se diversificando. E a teologia natural até então, né, pensando ali no caso do Paley, ela vai se apoiar em como as coisas foram criadas para apontar um criador, né? E aí quando vem a teoria a gente fala, opa, pera, parece que as coisas se criam, né? Então as coisas não foram criadas de uma vez. Se elas não foram criadas de uma vez, fica difícil essa criação apontar para o seu criador, né? Mas aí a gente vai ter algumas outras teorias que vão mostrar que Deus pode ter sido mais maravilhoso ainda e criado coisas que criam coisas, né? Essa criação continuada. E eu acho eu acho uma maneira muito bonita de pensar nesse atributo, né? A gente fala no credo apostólico que a gente crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, o Criador é um atributo de Deus. E observando dessa maneira, não parece que Deus criou lá no Éden e nunca mais, mas Ele é um Criador que continua criando através da sua criação. E um outro ponto que o McGrath vai trazer aqui no começo é uma crítica, né, do texto do Richard Dawkins, em O Gene Egoísta. Esse livro do Gene Egoísta, ele é um livro bem controverso, assim, dentro das ciências biológicas, porque é onde o Dawkins ele vai deixar de ser tanto um cientista e ser mais um evangelista da teoria dele, né? E esse texto que ele trouxe, ele é muito bom para isso, para a gente entender como que o Dawkins está trabalhando os textos dele, os trabalhos dele agora. O Dawkins ele vai sair de uma premissa científica, de um fato empírico, e a partir daí ele vai construir uma narrativa metafísica. Então o texto que ele traz é o texto que vai explicar que os genes aglomeram-se em colônias imensas, em segurança dentro de gigantescos robôs desajeitados, isolados do mundo exterior, comunicando-se com ele por meio de vias indiretas e tortuosas, manipulando-o por controle remoto. Eles estão em você e em mim. Eles nos criaram, corpo e mente, e a preservação deles é a base racional última para a nossa existência. O Dawkins ele vai trazer um fato empírico, que é que os genes existem e eles estão em mim e em você. E todo o resto é uma construção de narrativa metafísica, né? Você não tem dados empíricos que comprovem que corpos são controlados por gene. E aí o McGrath ele vai trazer um texto, né, de um biólogo de Oxford que vai mudar a narrativa, né? Que vai falar que os genes estão encerrados em imensas colônias, trancados dentro de seres altamente inteligentes, moldados pelo mundo externo, comunicando com este por meio de complexos processos por meio dos quais cegamente, como que por mágica, funções emergem. Eles estão em você e em mim. Nós somos o sistema que permite que seus códigos sejam lidos, e a preservação deles é totalmente dependente da alegria que sentimos ao nos reproduzir. Nós somos a base racional última para a existência deles. Então, o que o McGrath está fazendo aqui é um movimento para mostrar para a gente que as duas afirmações não estão erradas, mas porque elas partem da mesma premissa, né, do mesmo fato empírico.
Mas a construção toda do papel do gene, ela é feita de maneira metafísica e quase filosófica ali no texto. E ele está falando isso para mostrar para a gente que é fácil fazer essas pressuposições metafísicas quando a gente olha para alguns dados, né? E que muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, principalmente ao trabalhar com biologia evolutiva, para colocar as coisas no lugar e interpretar o que são fatos e o que são construções, né? E aí sim ele vai começar a explicar o que ele entende, né, de darwinismo, neodarwinismo. E aqui começa a parte mais bonita desse capítulo. Ele vai fazer um movimento histórico. O autor vai levar a gente através de uma viagem do tempo a caminhar desde o surgimento da teoria de Darwin até a teoria da síntese evolutiva, que é o que a gente tem hoje de mais moderno, que é quando a genética encontra, não só genética, mas a genética, a embriologia e tantas outras áreas, encontram a teoria evolutiva e acabam servindo de base para sustentar essa teoria. Tudo bem até aqui, povo? Essa parte do livro, esse movimento histórico que ele faz, assim, essa releitura, eu sempre lembrava, quando eu estava lendo, eu lembrava das minhas aulas de biologia. Porque eu falei assim, gente, por que o professor de biologia não me falou essas coisas desse jeito, sabe? Assim, aí eu lembro das discussões que a gente tem na história da ciência, porque eu fiz licenciatura, né? Na história da ciência, que às vezes a gente mostra o movimento científico ali, aquele fato aconteceu. Aí, tipo, o Mendel, é Mendel mesmo, não é? O Gregor Mendel. O Mendel estava lá no mosteiro e ele começou a fazer um experimento com as ervilhas. Aí, tipo, como que ele começou o experimento com as ervilhas, né? Para que ele estava fazendo isso? Tem um porquê, né? Tem todo um contexto histórico antes que levou ele a esse movimento de tentar estudar a reprodução das ervilhas. E assim, isso é muito mais legal se tivesse sido ensinado dessa forma, né? Eu acho, bem mais interessante. Confere lógica ao processo, né? Tipo, as coisas deixam estar jogadas na nossa cara e passam a história nada, né? Sim. E é engraçado, porque eu me formei em ciências biológicas, né? E a gente não tem isso na graduação também. A gente vai ver as coisas separadas por temas. Então, que nem eu estudei evolução, estudei a teoria evolutiva. Aí, genética, eu estudei em outra matéria, outra disciplina de genética. Aí eu estudei microbiologia. As coisas são ensinadas separadas. Na pós-graduação, eu fiz uma disciplina que chamava Experimentos Clássicos em Biologia Molecular. E aí o professor fez exatamente esse movimento do McGrath. Ele pegou artigos desde a década de 40, esse artigo do Avery, que o McGrath cita, até 85, que é o surgimento da PCR. E aí, cada semana, a gente tinha que ler um artigo, entender os experimentos, como eles foram feitos, os motivos, o contexto. E aí as coisas faziam sentido, né? Por exemplo, a gente olha hoje que a gente sabe como é a estrutura do DNA, e a gente fala, nossa, gente, a descoberta do DNA acabou de fazer 50 anos, não foi? 60 anos, uma coisa assim? Teve DNA Day esses dias, né? Que foi em 52. Então, assim, é muito recente. Até então, o que as pessoas acreditavam? Qual era o consenso científico da época? Né? Por que foi importante essa descoberta? Por que a coitada da Rosalind foi deixada de fora? Né? Então, são movimentos históricos que fazem sentido e a gente precisa conhecer para entrar nessa discussão. E quando a gente fala de uma teologia natural e essa questão de ajuste fino, eu acho que esse contexto histórico ele é ainda mais importante. Porque a gente esquece que do mesmo jeito que a gente tem hoje a ABC2 e bons cientistas cristãos trabalhando ciência, a gente também tinha. Então, essas teorias, elas não vêm do mundo secular e invadem a realidade. Mas nós temos pessoas capacitadas, nós temos cristãos envolvidos nesse projeto. Né? Por exemplo, o projeto do genoma humano, que também é recente. Ele foi encabeçado por um cientista cristão, que é o fundador da Biologos, né? Que é o Francis Collins. E, poxa, é um negócio tão legal, tão bacana. Né? O Mendel, gente, era um monge cristão. As pessoas falam, mas ele era... Não, gente, ele era um pároco. Ele visitava as famílias da igreja dele. Ele não era o cara que ficou trancado no mosteiro a vida inteira estudando. Ele foi pároco, ele caminhava com as pessoas, ele orava, ele tinha um momento de leitura bíblica. E tanto que o trabalho dele só foi reconhecido depois que ele morreu. Né? E isso é muito legal.
não isso, mas assim, o fato dele ser uma pessoa cristã trabalhando com ciência, né? E além disso, fala no livro que ele foi incentivado pelas pessoas do mosteiro para fazer isso, né? Não foi uma coisa só dele. Ele queria fazer, mas ele também teve o incentivo das pessoas que estavam com ele. Então, esse que você falou de ter o conhecimento da perspectiva histórica é importante até para mostrar isso, né? Que mesmo lá no comecinho ainda tinha gente da igreja, vamos colocar assim, que estava fazendo pesquisa científica e não deixou de cumprir as suas, como é que fala? A sua liturgia, as suas funções na igreja por conta disso, né? Conseguia fazer as duas coisas. E é lindo isso, porque também quebra aquele argumento. O Dawkins, ele vai usar muito esse argumento de que ser crente é ser burro, né? De que não faz sentido lógico você ter uma religião. Então, esses dados históricos comprovam justamente o contrário do que o Dawkins professa. Ser crente é ser tão inteligente que você faz ciência e ciência de ponta, né? Nós somos o grupo mais capacitado, até porque nós somos ordenados a trabalhar com a criação, a investigar a criação, a cuidar da criação, né? É porque nós cremos num Deus que não muda e que constrói leis que a gente pode predizer fatos, predizer o tempo, né? Isso é uma coisa muito, muito bonita. O crente, ele tem um chamado para a ciência, ele não é chamado a ficar de fora dela, ou não tem inteligência para participar desse movimento. É totalmente o contrário, né? E outra coisa que eu achei legal desse ponto é que o livro ele foi escrito em 2009, né? Então, existem muitos dados que o McGrath vai trazer, algumas fontes que ele vai trazer, que quando eu li, eu fiquei, poxa, já mudou algumas coisinhas. Até essa questão do ajuste fino. Na época, quando ele fala aqui de ajuste fino, ele vai usar o processo evolutivo para falar do ajuste fino, né? Depois a gente vai chegar nesse ponto, que as coisas vão se adaptando e se encaixando de maneira fina. Hoje a gente usa esse termo de ajuste fino até para falar de regulação gênica, né? Justamente na década de 2000, lá para 2003, a gente ainda estava descobrindo moléculas, né, RNAs não codificantes, que fazem uma regulação tempo e espaço específica. É uma regulação, um ajuste tão fino, que a gente chama na biologia de fine tuning mesmo, de ajuste fino, né? Então é um tema assim, super recorrente e que não é só da teologia natural, ela é um tema biológico, né? E aí, caminhando nesse sistema, né, nessa linha do tempo que ele vai trazer para a gente, o primeiro nome que ele vai trazer, obviamente, é o Darwin e a teoria evolutiva, né? E muitas pessoas esquecem que a teoria evolutiva ela teve um embasamento científico, né? Foram feitas pesquisas. Darwin caminhou por vários lugares, inclusive aqui pelo Brasil, né? Coletou algumas evidências para propor essa teoria. E o McGrath ele vai resumir a teoria evolutiva em 4 pontos, né? Na variação, ou seja, indivíduos, mesmo que gêmeos, mesmo que iguais, têm variação. E de alguma maneira, essa variação pode ser passada adiante. E esse é um ponto importante, porque nessa época acreditava-se que tudo era herdável, tá? Tanto na origem das espécies, Lamarck e anteriormente acreditava-se que características poderiam ser passadas. Inclusive, por exemplo, pessoas amputadas poderiam ter filhos sem membros, né? Darwin vai falar isso no primeiro Origem das Espécies. Ele acreditava que mudanças somáticas poderiam ser passadas de maneira herdável. Só que eles acreditavam que essa herança ela era diluída. Então não tinha uma certeza. Tipo, não sabia que as minhas características com certeza iam passar para os meus filhos. Não, elas são diluídas. Mas elas podem ser passadas. Então, se eu perder um braço, meu filho pode nascer sem braço. Se eu fizer uma tatuagem, meu filho pode nascer sem tatuagem. Essa mudança de que só algumas características, né, e características adquiridas não são passadas, isso é muito mais recente do que a teoria evolutiva de Darwin. A questão da competição, né, que mais descendência é produzida do que o ambiente pode suportar, então isso vai gerar uma competição. E aqui ele vai beber muito da teoria malthusiana. Para quem perdeu a teoria malthusiana, é só lembrar do Thanos nos Vingadores, porque o Thanos vai defender exatamente isso. Os planetas têm mais gente do que recurso,
Então ele acaba com metade das gentes, pronto, agora tem recurso para todo mundo. Né? A teoria de Malthus é mais ou menos isso. E o último ponto que McGrath vai trazer é a questão da sobrevivência. E esse é um ponto que é muito mal compreendido hoje em dia, até hoje em dia, que é que aqueles indivíduos cujas características se tornam mais bem adaptados ao ambiente vivem, reproduzem-se e têm mais descendentes. Como que a gente pode explicar isso? Quer dizer que o melhor sobrevive? Não. Quer dizer que o minimamente adaptado sobrevive. Vamos dar um exemplo assim, bem claro. O Alexandre e o Matheus estão fazendo um curso da BC2 e vai ter prova. O tema é Gênesis 1 e 2. O Matheus estudou, o Alexandre não estudou. Chegou na hora da prova, o Matheus tirou 10 e o Alexandre tirou 6. Assim, na risca para passar. Qual dos dois era o melhor adaptado? O mais pronto para essa tarefa? O Matheus. Qual dos dois sobreviveu à prova? Os dois. Os dois passaram no teste. Então, a teoria evolutiva ela não vai dizer tanto sobre o mais forte, o melhor. Um 3 para o Alexandre, um 3. Ah, mas aí ele não passa. Aí então. Mas isso é engraçado, porque a gente cria, e principalmente por causa do mundo coach hoje em dia, a gente acaba acreditando que é sempre o melhor, o mais forte, o mais rápido, e não é assim. E é legal porque quando a gente vai estudar paleontologia, vê, por exemplo, o momento da extinção dos dinossauros, ela é muito clara, assim. Cai o meteoro, o céu fica turvo, tudo incendiado, fumaça, tal. Quem sobrevive? Os maiores? Não, eles morrem na extinção. Os mais rápidos, eles não correm o suficiente. São os pequenininhos que conseguiram se esconder e que conseguiram enxergar ali naquele momento enevoado que sobrevivem. Não são os melhores, não são os mais rápidos e os mais fortes, mas os que estão ali sobrevivendo. E é esse o ponto que vai quebrar a teologia natural do Paley. Porque aqui a gente está falando de um sistema, uma teoria de origem que não vai acreditar que as coisas são criadas de sua maneira ótima. Deus não criou as coisas para ter a melhor forma e o melhor desempenho, mas que elas estão ali no limite. E é isso que vai quebrar tanta teologia natural. Além de não ter uma criação instantânea, a gente tem uma criação que não é ótima. Ou processos que não fazem mais sentido agora. E teologicamente isso vai ser corrigido depois, para mostrar a questão de que talvez as características que a gente está vendo hoje são evidências de um sistema que já foi o ótimo, né? Essa é uma maneira de tentar caminhar com essa teoria. E como que o Darwin chega nisso é muito legal, porque o Darwin ele trabalhava com pombos, né? Ele tinha uma coleção de pombos correios, ele selecionava artificialmente pombos, igual que a gente fez com cães, com gado. Então ele vai entender que o meio ambiente, o meio, está selecionando de alguma maneira similar ao que a gente faz com os animais. Pode falar. Nesse ponto, oi, tudo bom? Prazer, meu nome é o Alex, eu também sou biólogo e eu trabalhei um tempo com evolução, a evolução de primatas e alguns morcegos, e hoje eu trabalho com epigenética do câncer, mudei totalmente. Né? Sobre esse ponto que tu está comentando, tu acreditas que essas mudanças possam ter um background epigenético? Porque se você tem uma mudança, o código genético está lá, entendeu? E você tem uma influência do meio ambiente em vários aspectos. Você tem algumas hibridizações, de você formar híbridos. Por exemplo, recentemente agora a gente está trabalhando aqui no centro que eu trabalho, que nós estamos encontrando várias espécies de macacos híbridas e que são viáveis. Espécies de cebos e sapajos que você está tendo um cruzamento entre elas e estão formando híbridos e que dependendo do gene que a gente escolha, se você vai escolher genes mitocondriais, você vai determinar uma espécie que
provavelmente vai ser mais parecida com a mãe. E se você escolher o nuclear, vai estar mais envolvido com o pai. Então está sendo difícil determinar espécie usando agora genes pontuais, né? Mas a minha pergunta é, a gente já tem uma aplicação disso hoje, já se sabe que isso é possível, e o quanto a epigenética pode influenciar nisso, né? Na mudança com o tempo, você tem fatores externos que podem fazer com que a expressão desses genes mudem e que depois de um bom tempo você pode ter uma predominância de determinadas características, seja, sei lá, numa pelagem ou numa nova adaptação para alguma coisa. E, enfim, o livro chega a comentar algo do tipo? Então, a epigenética, eu acho que nesse momento do livro, ela é muito jovem. E o McGrath nem chega a citar ela. E aí vai depender um pouco da sua definição de epigenética, tá? Uma professora minha, ela define epigenética como mecanismos que podem ser genéticos, mas que não estão no genoma, não estão ali na sequenciazinha do genoma. Então pode ser, por exemplo, metilações, enovelamento de histona, splicing, coisas que acontecem com os genes, mas que não são propriamente os genes. Se a gente for pensar nessa definição, o movimento epigenético, os mecanismos epigenéticos, eles estão mais próximos do mecanismo de seleção do que dos mecanismos de variabilidade. Pensa assim, a teoria evolutiva, ela trabalha com essas duas pressões, né? Como que eu ia falar? Eu ia falar da abundância, ou o que tem ali de possibilidade de variabilidade, e as pressões seletivas. Então, se você tem pressões seletivas, mas você não tem variabilidade, você pode gerar mecanismos de extinção. Mas se essas pressões seletivas existem, mas você tem uma variabilidade que permite o que a gente chama de adaptabilidade, ou seja, surgem mutações, ou no crossing over aparecem filhotes diferentes que sobrevivem a essas pressões. E aí o que a gente tem? Hoje a gente vê que muitos dos fenótipos que a gente observa, eles são resultados de mecanismos epigenéticos, né? Então, por exemplo, tanto que tem alguma galera falando de uma releitura de Lamarck, de que algumas vezes coisas que acontecem com os pais podem influenciar a vida dos filhotes, né? A vida da prole. Então, nesse sentido, a gente pode ver os mecanismos epigenéticos mais como a ponte entre o fenótipo e o genótipo, entre a variabilidade disponível, era essa palavra que eu queria, entre a disponibilidade de variação e as pressões seletivas. Então eu vejo os mecanismos epigenéticos como esse link que a gente não tinha até então, para falar de evolução. O ponto, né, que tu tocaste no início sobre os tipos de regulação, na verdade são escalas diferentes, né? Você tem modificações químicas, que elas podem acontecer, como tu bem citaste, né? Tem a metilação, acetilação e entre outras, que obedecem um ciclo de retirada e de você poder colocar em uma escala de DNA, em uma escala cromatina e outros fatores externos, como RNAs longos não codificantes, microRNAs, etc, etc. Então você tem mecanismos diferentes para você ter uma regulação mais fina dos genes. Mas, recentemente saiu, não sei se você já ouviu falar sobre epimutations, mutações epigenéticas, ou algo do tipo, não sei se dá para traduzir. Que é um mecanismo que tem sido muito bem caracterizado agora no câncer, e principalmente em gliomas e glioblastomas. Então, eles estão identificando algumas epimutations que você consegue claramente mudar o fenótipo completo da célula, e faz com que essa célula ou se torne mais resistente a uma determinada droga ou não. Então, olhando nessa escala, né, que as epimutations estão um pouco mais bem caracterizadas no modelo de alguns cânceres, seria algo interessante, né, da gente no futuro poder discutir lá na frente como isso pode também ser um mecanismo para você apresentar a diversidade das espécies, né, de como isso pode influenciar a diversificação, que é algo que eu ainda não vi. Juro que já procurei, mas
não encontrei ainda. Cara, isso é tudo muito novo. E é esse momento onde a gente é chamado para discussão, entendeu? Porque que nem o que a gente está falando agora não chegou nem em escolas ainda. Né? Eu lembro, eu trabalho com micro-RNA. Então, assim, o que eu estou trabalhando hoje, as pessoas ainda não aprendem na graduação. Então, são pontos que ainda vão ser discutidos. E eu acho legal a gente fazer esse exercício. No fim do texto, lá mais para o fim do capítulo, o McGrath ele vai perguntar sobre a questão da... qual é a palavra que ele usa? Evolutionability. É capacidade de evoluir. Então, ele vai falar que a criação ela é dotada dessa capacidade de evoluir. Será que esses mecanismos que a gente está vendo, que nem as Zap Mutations, não estão envolvidas com essa capacidade de mutabilidade, de evolutibilidade? Entendeu? Porque a gente está vendo, se muda todo o fenótipo de uma célula, imagina num organismo todo. Será que isso também não causa a variabilidade que tem que estar disponível para a seleção natural agir? Entendeu? Então eu acho que isso pode cair dentro dessa capacidade de evolutibilidade que o McGrath vai discutir mais no finzinho desse capítulo. Opa, perfeito então. Obrigado, viu, pela gentileza. Imagina, é uma pauta... Eu tenho um amigo na faculdade que ele trabalha com epigenética. E a nossa felicidade na hora do almoço era sentar e discutir evolução com epigenética, porque não tem nada. Não existe material falando de evolução e epigenética ainda. Não existe. Porque não tem nenhuma definição, final, né, de epigenética. Essa minha professora, por exemplo, ela não concorda em colocar RNAs não codificantes como mecanismos epigenéticos. E muitos autores usam, entendeu? Então, assim, não... É um tema, assim, muito da hora, muito novo, e a gente vai assistir isso ser deslanchado. Vai ser bem legal. Obrigada por trazer essa discussão. Opa, obrigado também. Pessoal, só para avisar, o Matheus perguntou aqui. É isso mesmo, é uma reação de orgânica mesmo. É isso. Tá tudo certo. Tá? Entendi, obrigado. Essa parte eu entendi, o resto eu fiquei... Eu posso ler depois, mas não sei não. Não, é porque essa parte, assim, é o molecular do molecular, entendeu? Esses fenômenos que a gente está falando aqui, eles vão acontecer a nível de regulação gênica, assim, entendeu? Então é bem da área específica da biologia molecular mesmo. Então pode ficar tranquilo. Beleza, eu vou voltar para os meus materiais inorgânicos mesmo. Valeu. Cara, os orgânicos estão dando trabalho. Esse povo feito de carbono não é fácil de lidar, não. Seguindo a linha. Galera, a gente ficou bem com a evolução aí? Então a gente vai seguir na linha. Tudo bem. Tudo bem. Qual é o problema da teoria de Darwin para a época de Darwin? Como que essas mutações seriam transmitidas? Ou se haveria uma memória na seleção? Né? Nesse momento ali em Darwin ainda não se sabia. Tinha uma teoria, não sei se vocês lembram da teoria do homúnculo, que as células germinativas masculinas tinham um homúnculo, um hominho dentro. Então, esse hominho era implantado dentro da mulher e ele só ia crescendo lá dentro até nascer o bebê. Essa era, assim, a teoria de ponta da época. Não tinha, assim, uma ideia de como essas características passavam adiante. Né? O Darwin vai tentar trazer uma questão assim, das gêmulas, né? Mas ainda não vai ser bem definido. E é por isso que a teoria de Mendel, ela surge homúnculo do Fullmetal Alchemist total. E olha lá, tem mais uma que assiste Fullmetal Alchemist aí, ó. Mas a teoria do Mendel, ela vai ser importante por causa disso. Porque até então não se sabia como que essas características poderiam ser passadas por gerações. E o Mendel vai ser a primeira pessoa a trazer uma resposta plausível, que é a ideia dos genes. Então, como a gente conversou lá no começo, o Mendel ele era um monge, né, agostiniano, e ele estudou física, matemática e história natural. Então, ele basicamente era um cientista versado nas áreas de ciências aí, bem puxando ali para o biólogo. E ele vai ser incentivado a trabalhar com as ervilhas. Eu acho que é muito interessante ele ser incentivado por conta do que o Matheus falou,
e porque o Mendel, ele era uma pessoa muito deprimida. Ele tinha momentos assim na vida dele que ele não conseguia seguir com as visitas, com o trabalho de pároco. E esse incentivo a continuar trabalhando nas ciências é muito legal também nesse momento, assim. Parece que ele vinha sendo acompanhado por mais pessoas, né? Aquela ideia de que a gente não caminha sozinho, isso é legal. Então ele vai escolher algumas características, e isso é legal falar também, porque às vezes quando a gente estuda, parece que o Mendel escolheu certo, deu sorte, ele pegou certinho aquelas ervilhas que ele podia, assim, ter um resultado massa. E não, ele fez muitos cruzamentos, e aí ele usa dessas características duplas para postular a teoria dele, né? E então ele vai perceber que existem características recessivas e dominantes. E a questão da hereditariedade, e que essas características às vezes não dependem de outras, né, que é a lei da segregação independente. Vamos lá, devagar. Lei da hereditariedade. O Mendel está dizendo, categoricamente, que as características podem ser herdadas. Quer dizer, então, que esses meus cachinhos um dia podem ser herdados pelos meus bebês, entendeu? Naquela época a gente não tinha essa ideia tão certa. Outra coisa que ele vai dizer é que as características são independentes. Então, por exemplo, o fato de uma ervilha ser vermelha não quer dizer que a flor da ervilha ser vermelha não quer dizer que a ervilha mesmo vai ser verde. São coisas diferentes. São características separadas e que podem ser transmitidas, sim ou não. Mas que isso vem dos progenitores. E quando ele fala de progenitores, ele está falando dos dois, né? No caso de pai e mãe. Então, o que ele está vendo? Que essas características, elas vêm em dupla. Então, vem uma característica do pai, a característica da mãe, e aí, dentro do quadro, a gente vê qual vai ser a resposta. E aí, a gente vê a questão de dominância ou recessividade. Vamos lá. Tem uma que é bem legal de fazer. Vocês já viram um bico de viúva, que é essa pontinha que a gente tem no couro cabeludo? Isso é uma característica, se não me engano, recessiva. Significa que dentro de um quadrinho lá, vocês lembram do quadrinho de Punnett? Azão, azão, azinho, azinho? Então, significa que para eu ter o bico de viúva, eu tenho que ser azinho, azinho. Eu tenho que receber essa característica do meu pai e da minha mãe. Se meu marido tiver alguma característica dominante, ele pode ser azão, azinho, ou azão, azão. Ele só precisa de um alelo, ele só precisa de uma vez ter essa característica para não ter o bico de viúva. Para ter o bico de viúva, eu tenho que ter duplamente essa característica. Né? Por isso a gente fala que ela é recessiva. Se eu tivesse só vindo da minha mãe só o azão, eu já não teria. Só o azão já é suficiente, porque é uma característica dominante. E a recessividade é esse que precisa dela em dobro para poder ser expressa. E é aqui que o Mendel vai falar do gene, né? Dessa unidade que passa essa característica. Por isso que a gente fala que o Mene é o pai da genética. Mas ainda assim, o Mendel, ele não vai ser muito compreendido, né? Tanto que só vou encontrar os trabalhos do Mendel depois que ele morre. E aí a gente vai ter o Thomas Morgan, que vai trabalhar com Drosófila. E aqui começa o reinado da Drosófila, né? Até hoje, muita galera da molecular trabalha com Drosófila. Inclusive, tem gente trabalhando com epigenética de Drosófila e eu fiquei, meu Deus, que negócio doido. Muito difícil, mas deve ser muito legal. E ele vai escolher também essas características pares, né? Então, por exemplo, cor de olho das moscas, para testar essa hereditariedade e ver como esses traços são passados adiante ou não. Vamos lá, para não me perder. Depois que essas descobertas são feitas, e a gente tem então essa unidade do gene, a teoria de Darwin ela vai criar um pouco mais de força, né? Que é onde a genética se une então à teoria evolutiva e a gente passa a chamar de neodarwinista. Né? Então a gente tem mais bases para tratar essa teoria. Porque agora, além da gente saber como funciona a seleção no ambiente, a gente sabe como funciona a hereditabilidade. A gente sabe que as coisas podem ser hereditárias, podem ser passadas de pai para filho. Aí vai ter a questão de onde essas características estão dentro da célula, né? A gente já vai ter pessoas estudando as células, os mecanismos dentro da célula, né? E até então as pessoas achavam, o consenso científico da época,
era que tinha algo nas células, no caso, alguns já conseguiam ver os cromossomos, e isso era basicamente proteína e algum ácido. E as proteínas, porque eram mais complexas e mais bonitas e mais isso, elas eram responsáveis por carregar os genes. Até 1943, as proteínas dominavam a parada. Tanto que se você for ler os artigos mais antigos, você vai ver que quem trabalhava com genética era bioquímico. Porque proteína é coisa de bioquímico, né, Matheus? Eu acho que sim. A professora de bioquímica lá do campus, ela extrai proteína dos negócios lá. Tá vendo? É proteína, gente. E aqui a gente vai ver... Eu não sei se vocês lembram desse trabalho, que pra mim é um dos negócios mais bonitos que tem. Porque eles vão... Tá. Nessa época já sabia o que era o... Aqui a gente já tá lá em 1900, tá? 1900 e pouquinho. Já sabia o que era o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Já sabia que ali nos cromossomos tinham proteínas e ácidos. Só que o DNA, ele tinha uma característica muito simples, né? Ele tinha 4 possibilidades de nucleotídeos numa cadeia de fosfato. É isso, é uma molécula super simples. Então não fazia sentido a toda a complexidade da hereditabilidade, por exemplo, tá no DNA. Então as proteínas estavam dominando a parada. A dúvida de ser as proteínas vai surgir lá em 40 e tantos, com o trabalho do Griffiths, usando o pneumococcus, que é a bactéria da tuberculose, se eu não estou enganado. E ele vai descobrir que existia algum fator que fazia com que bactérias mortas, inativas, se transformassem em bactérias vivas, ativas, né? Então, por isso que ele vai falar que existe, então, um fator de transformação nas células. E que isso é o que passa as características, né? Então, uma célula passa esse fator de transformação para outra. Uma bactéria passa isso para outra. E ninguém deu moral pro Griffiths. Ficou lá um artigo esquecido. Em 43, se eu não me engano, o Avery e uma equipe de pesquisadores do Instituto Rockefeller vão tentar reproduzir o trabalho do Griffiths. Só que dessa vez, eles vão fazer essas cepas de bactéria passarem por alguns tratamentos. Então, a gente tem, por exemplo, um tratamento que vai quebrar proteínas. Um tratamento que vai quebrar ácidos desoxirribonucleicos. Um tratamento que vai quebrar ácidos ribonucleicos. E um tratamento que vai quebrar fosfato. Nessas bactérias que estavam no tratamento que quebrava proteínas, ainda tinha o fator de transformação presente. Você ainda tinha uma bactéria deixando de estar inativa para estar ativa. E isso acontecia em todos, menos naquele que quebrava o ácido desoxirribonucleico. E é muito legal, porque quando você lê o artigo, o artigo é velho e é muito bonito de ler, porque parece que eles estão te contando uma história. Eles falam, olha, nós somos esses caras e a gente fez isso aqui. A hora que chegou no final, a gente olhou e ficamos, olha, pode ser que as proteínas não sejam as mais importantes, tá? A gente viu os experimentos e, gente, eu acho que talvez... Bom, os nossos experimentos estão apontando para o fato de que o DNA seja o fator de transformação das bactérias. E isso revoluciona a história da ciência e da biologia molecular. Exato, pisando em ovos, porque era o consenso da época que eram as proteínas. Então eles lançam um artigo falando que não é, que está quebrando ali tudo o que se acreditava na época. E aí então parte para tentar entender como essa estrutura, como que essa estrutura tão simples consegue passar as características. Né? Tem um artigo do Linus Pauling que vai sair, o Linus Pauling mesmo, aquele do 1SO2, 2SO2, esse mesmo, ele vai descrever algumas características moleculares de proteínas, e é com base nessa estrutura postulada por Linus Pauling e nas fotos de radiografia da Rosalind que o Watson e o Crick vão propor, então, a estrutura de dupla hélice do DNA, que é uma estrutura super simples, onde você tem esses nucleotídeos que se pareiam por pontes de hidrogênio e por conta das forças moleculares se torcem.
E no meio, e aí você tem as cadeinhas de fosfato. É uma estrutura simples, baseada em carbono. Só 4 tipos de nucleotídeos: adenina, timina, citosina e guanina. E para piorar, a citosina só se liga na guanina, a timina só se liga na adenina, e a ligação da adenina com a timina é fraca. Nem para ser uma ligação de 3 pontos, igual é a da guanina com a citosina. A adenina com a timina forma uma ligação fraca. E aí a gente começa a fazer as perguntas, né? Por que a gente tem uma molécula tão simples? Como que a natureza chega nessa molécula tão simples, em vez de moléculas mais complexas, né? Mas o que a gente vê é que a gente tem, então, uma possibilidade de passar características, né, hereditariedade, e de mutação. Se você troca uma adenina por uma timina, se você troca uma citosina por uma guanina, então a gente começa a entender a variabilidade. E aí a teoria neodarwiniana começa a voar mais alto ainda. Isso é legal porque a gente percebe então que a teoria neodarwiniana ela não vai se basear só numa questão de sobreviver ou não, mas uma questão de fitness. E aqui não é o fitness de academia. Fitness é a capacidade de sobreviver e passar descendentes de maneira eficiente. Então, por exemplo, quando a gente vai estudar comportamento animal, a gente vê lá que tem uma onça precisa caçar para se alimentar. Quanto de energia uma onça pode gastar para se alimentar? Vamos supor que ela vai tentar caçar um veado e o veado vai correr demais. Então a gente fala de fitness inclusive nessa conta. Até onde é vantajoso para a onça correr atrás dessa presa? Ou guardar energia e se reproduzir? Então esse ajuste fino de energia, de gasto de energia, de sobrevivência e de reprodução, a gente vai chamar de fitness. Então o fitness ele não depende de onde na cadeia alimentar você está, mas depende da sua capacidade de deixar descendentes e sobreviver, tá? E isso é importante porque a gente vai ver que aparentemente as coisas se ajustam e se adaptam não para ter uma forma melhor, mas para ser mais funcional. A teoria neodarwiniana vai apontar para essa questão da funcionabilidade e não tanto da forma. Por exemplo, a equidna. Por que raios a equidna tem aquele nariz? Para que serve aquilo? O que importa é que funciona, entendeu? O que importa é que funciona e que aquilo foi suficiente para ela sobreviver e passar descendentes, por isso que ela está ali. E isso vai ser importante para a teologia, vai ser um problema na teologia natural. A gente percebe, então, que a vida ela depende de aspectos químicos e físicos, né? Então, a gente tem uma molécula super simples, que é o DNA, que vai ser transcrita em RNA, que é uma molécula mais simples ainda, que vai ser traduzida numa cadeia de aminoácidos, que são as proteínas. E isso que vai dar forma, função, características, enzimas, mecanismos. Há todo um complexo para algo simples acontecer. E aí começam as perguntas, né? De por que então as coisas têm propósito ou não? Por que a gente tem uma molécula tão simples em vez de uma molécula mais complexa? E aí começam a vir as respostas. Espera, será que não é justamente esse balanço de uma ligação forte com uma ligação fraca que fez o DNA ser selecionado positivamente e todos os seres hoje terem DNA, ao invés de ser só ligações fortes? Será que não havia essa necessidade? Será que é preciso esse balanço para que as coisas tenham essa capacidade de evoluir? E aí começa a pergunta que o McGrath vai trazer até o fim desse capítulo, né? Que talvez essa capacidade de evoluir, de adaptar-se, também seja passível de seleção. Que as coisas foram criadas com essa capacidade de evolutibilidade.
E aí a gente vê de novo a possibilidade da figura de um criador. Então as coisas não simplesmente têm a capacidade de se criar, mas elas foram criadas com essa capacidade de continuar a criação. E aí ele vai falar que as implicações de tudo isso que a gente conversou, do paradigma darwiniano, né, de... Oi? Ah, o Yuri perguntou se ainda está no começo. Yuri, eu já estou caminhando para o final. Desculpa. Mas depois de passar por essa longa linha do tempo, o McGrath vai trazer esse questionamento para a gente. E no próximo capítulo, ele vai falar das implicações teológicas e como lidar com essas questões teológicas junto com o paradigma darwiniano. Então, por exemplo, por que nós não falamos de quando ele cita Agostinho? Porque ele vai trabalhar bem nisso no próximo capítulo. São cenas dos próximos capítulos, tá? Comentários, povo? Quando vocês ficam quietinhos, eu falo, meu Deus, eu falei muito rápido e ninguém entendeu nada. Não, falou tudo jóia, tudo. Alguém quer comentar alguma coisa que leu do capítulo? Se não, aí qualquer coisa a Bia continua. Bom, então já vamos indo para o finalzinho desse capítulo. Essa é uma coisa que a gente não gosta de admitir, né? Mas eu achei muito legal o McGrath trazer isso no final do capítulo, que é como algumas coisas são obscuras ainda, e como a gente não tem todas as respostas ainda, né? Então, por exemplo, no caso da seleção natural, da questão de toda a teoria neodarwinista, da síntese evolutiva, qual é o ponto de origem mesmo? E se outra molécula tivesse sido selecionada ao invés do DNA? Se o ambiente, se a situação físico-química fosse minimamente diferente, como as coisas seriam? Né? A gente não tem essas respostas. Como as coisas começam? Onde começa o processo de seleção? Eita, meu vizinho decidiu começar a ensaiar a bateria. Ainda bem que a gente já está caminhando para o final. Então, eu gostei dele chegar nesse ponto. É como se ele fizesse todo um trabalho de situar a gente onde a ciência parou. E qual o caminho que a ciência está trilhando. E a partir desse ponto, ele vai discutir teologia. E aí fica para a gente conversar mês que vem. Beleza, Bia. Mês que vem, o próximo capítulo ainda é com a Bia, gente. Então aí vocês colocam as perguntinhas no papel pra gente fazer uma sabatina. Brincadeira. Não, mas é sério. Às vezes as pessoas, atrasaram a leitura, ou depois que a gente conversou, surgiram novas dúvidas. Então a gente conversa também semana que vem, é uma boa? Não é semana que vem, né? Mês que vem? Na próxima reunião. Às vezes o Yuri que chegou depois, ele leu o capítulo e queria comentar alguma coisa, não sei. Isso. Pois é. Yuri, você tá no grupo do WhatsApp? Porque aí qualquer coisa a gente sempre avisa lá quando a gente está começando, que eu vi que ele é do Amazonas e é outro fuso horário, né? Sim, sim. Tá, beleza. Então, você manda mensagem, se você quiser entrar também, né? Você manda mensagem, aí a gente te adiciona. Aí o Matheus vai botar as informações dele aí. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Obrigada, Bill. Eu achei assim muito bom, muito claro, assim, você explica tudo claramente. Obrigada. Bem pausado, né?
Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode ficar à vontade. Senão, a gente vai encerrando e deixa mais comentários para a próxima reunião, ainda com a Bia. Olha, eu tenho particularmente um comentário que eu fiquei me questionando depois, né? Eu dei uma aula semana passada sobre as 4 teorias, né, das origens, de acordo com o livro da ABC2 da Thomas Nelson. E eu fiquei refletindo um pouco sobre a teologia natural do Paley e algumas dessas visões que a gente tem. E eu fiquei pensando até onde alguns esforços que a gente está tendo não são voltar para essas teorias assim da teologia natural lá atrás, né? Vou dizer aqui, é um sentido de crítica mesmo, porque eu fiquei pensando bastante na questão do design inteligente, que não é o que está em questão aqui no livro, mas só para a gente poder conversar, aproveitar que o Alexandre está aqui, ele também é um crítico da teoria do design inteligente, né? Porque o grande pulo da teologia do Paley é entender que as coisas foram criadas, e porque as coisas foram criadas desse jeito, de maneira ótima e perfeita, sem defeitos, maravilhosa, existe um criador. Então, o fato de como a gente vê a criação aponta para a existência de um criador. E eu fiquei chocada com como isso se assemelha com o dogma central do design inteligente, né? De que a gente olha para a criação e vê que as coisas foram criadas. E porque a gente vê que as coisas foram criadas, a gente conclui que existe um criador, né? Então eu fiquei chocada assim, com como algo que parece ser tão novo, uma discussão que parece ser tão nova, que é o design inteligente, na verdade está nadando de braçada numa teologia lá do século XVII. Né? Eu não tinha me atentado para isso até ler o livro. Bom, eu posso, nesse finalzinho, eu posso colocar mais uma agulha nessa ferida aí? Só um ponto a mais. Na verdade, não é nem uma... Bom, críticas, a gente, só falar o óbvio, a gente já critica, né? Então, acabou a treta, acabou por aí. Na verdade, é só 2 detalhes que eu queria colocar aí, com relação a tudo isso. Assim, é claro que aqui, pelo menos o que eu observei, pelo menos os que conversaram aí, tem uma atuação mais dentro da biologia, então isso não é um problema dentro da biologia ou dentro das conversas entre biólogos, né? Mas para quem é de fora da biologia, e principalmente para quem não tem conhecimento de biologia, quando vai ouvir esses termos, aí pula alto, por exemplo, darwinismo, neodarwinismo e tudo mais, né? Assim, dentro da biologia a gente não, eu não estou incluso, mas pelo menos eu consigo entender quando o pessoal lê nos livros de biologia, eu consigo entender quando o cara fala de evolucionismo, darwinismo e tudo mais, eu sei o que ele está falando. E eu também eu sei separar ali, quando o cara está falando de evolucionismo, darwinismo e neodarwinismo, eu sei quando ele está falando de teoria científica e quando ele está falando com como se fosse uma cosmovisão. Dá para separar isso muito bem. Mas para quem não é da biologia, talvez fica meio complicado já joga isso tudo dentro de um pacote. Tá? Então tem esse detalhe. Porque esse termo evolucionismo, ou darwinismo, ou neodarwinismo, fora da biologia, tem essa conotação, é tudo cosmovisão. É ismo, né? Tudo teísmo, né? Então, calma, pera. E não é. Depende do contexto que você está trabalhando, tá? Então, tem esse detalhe. Assim como dentro da física, também tem um monte de coisa que o cientista fala, não existe Deus porque a filosofia está morta e a gente só precisa de gravidade para criar o mundo. Tá certo uma parte, uma outra parte está errada, tá? Então, a gente entende dentro do contexto, mas quando você joga isso para fora do campo bagunça. E aí um outro detalhe, que aí vai puxar para essa questão da teologia natural, né? E aí, só alguns detalhes a mais em cima disso. Teologia natural a gente tem várias. Tem várias teologias naturais. Temos diversas. Inclusive a gente tem uma mais recente, vamos colocar assim, que é a que o McCraff mesmo trabalha, naquele livro Teologia Natural, uma nova abordagem. Então, a tese do McCraff é uma nova teologia. Inclusive ela é um pouquinho diferente da teologia do Paley.
E essa teologia do Paley, teologia natural do Paley, é a que o Karl Barth criticava muito ali na década de 20, 30, né? Que é a ideia, vamos dizer assim, por trás de você, a partir do mundo natural, provar a existência de Deus. Aliás, e mais do que isso, sem Deus... Se salvar, né? E salvar ainda, né? Ou seja, você quer atingir Deus, ou quer conhecer Deus, mas sem Deus estar no pacote, né? Então não tem como. Aí Karl Barth disse o arreio sem dó, né? Batia demais. E estava certo, inclusive ele estava certo, né? Mas porque o Karl Barth ele criticava uma teologia natural específica, né? Que é essa. E aí, inclusive, essa teologia natural do Paley é de 1800 e bem no iniciozinho. Na década de 1820, mais ou menos, saíram vários livros, acho que foram 14, 15 livros. O McGrath até cita naquele Deus e Darwin, essa lista de livros. Eu cheguei a conseguir alguns desses livros, que é bem interessante, que é assim, baseado nessa teologia natural do Paley, eles estavam construindo como é que eram as maravilhas das coisas funcionando, tudo perfeito. Inclusive tem um livro de um dos caras lá da biologia que ele vai tratar só dessa parte do antebraço e da mão, o funcionamento mecânico disso, a perfeição que é, né? Só que aí esqueceram que no meio da perfeição tem as imperfeições, né? Ou talvez nem se deram conta das imperfeições. E essas imperfeições acaba jogando quase tudo fora toda a teologia do Paley, praticamente, tá? Porque o Paley ele está ali no início do século XIX, então ele está extremamente influenciado pela teologia, não dá para dizer ainda uma teologia liberal, porque vai começar um pouquinho depois, mas muita coisa do que acontece, principalmente no século anterior, no século XVIII, que é a questão do deísmo, que começa lá no século XVII, com Newton, aquela turma toda, né? Começa as ideias, mas o século XVIII vem lavando tudo, que é justamente uma ideia de deísmo, que Deus, ou seja lá quem for, porque até é meio esquisito a gente falar de Deus ali, criou todas as coisas e deixou a coisa rodar. E aí os caras pensaram, tá, deixou a coisa rodar e a coisa está funcionando, e está funcionando bem, perfeito. E o pior de tudo, hoje, data de hoje, 2022, muitos crentes, quando lê o texto de Gênesis, capítulo 1, por exemplo, joga o seguinte, olha, Deus criou tudo perfeito. Eu falei, tá, mas não está escrito perfeito na Bíblia. Não, mas está aqui. Aí quando vai ver, o perfeito na realidade é bom. Eu falei, não, peraí que tem um salto até nas palavras em português. Perfeito e bom são coisas diferentes. Na perspectiva de Deus, as coisas são perfeitas. Deus constrói tudo perfeito. Até aquilo que a gente acha ou não acha que é perfeito. Então, inclusive essas imperfeições, entre aspas, que nós achamos, por exemplo, esses erros, entre aspas, esses erros genéticos e tudo mais que acontece, na nossa visão, isso seria, entre aspas, uma imperfeição. Porque eles consideram isso como uma... E aí tem outras visões que vai estar no meio disso, que seria uma deturpação por causa do pecado. Eu falei, não, pera, que salto que você está fazendo, cara? Pera aí, morte... E aí entra aquelas discussões dentro das visões, né? Não, morte biológica não poderia existir. Tá, e os dinossauros jogam aonde? Dentro da arca? Não dá, cara, não cabe. Não cabe nem colocar ovos. Aí entra aquela briga toda de novo, né? Não cabe nem colocar ovos. Então, assim, tenta-se tirar essa ideia de imperfeição como sendo uma falha advinda do pecado. Mas não consegue olhar do outro lado, e é esse o ponto central, que isso também reflete uma perfeição das leis físicas, biológicas e tudo mais. Isso acontece porque as leis estão funcionando muito bem. Por isso que tem isso, que tem essas, entre aspas, imperfeições, né? Aí os caras se trancam completamente. Acha que, por exemplo, e aí a crítica que é uma das... Na verdade tem uma lista gigantesca, né? É uma das críticas, né? Tá, antes do pecado as coisas eram perfeitas. Tá, e hoje ainda continuam perfeitas. A perfeição não acabou. A perfeição que começa lá no início do universo, continuou na origem da vida, na evolução da vida e continua até hoje. A perfeição nunca acabou. O pecado não afeta a questão da perfeição das leis. Agora, aí tem um detalhe.
e a gente já teve uma discussão gigantesca lá no grupo de física, esse negócio de pecado afetar as coisas, porque tem alguns que defendem, tudo bem, tá? As pessoas defendem o que elas quiserem, são livres para defender o que quiser. Inclusive, tem que aceitar também as críticas em cima das defesas que fazem, né? Aí eles colocaram, tá, mas o pecado ele afetou as leis físicas e tudo mais. Eu falei, como? Como que pecado vai afetar alguma lei física? Por outro lado, aí tudo bem, aí a gente concorda perfeitamente. O pecado afetou a forma de eu ver as leis físicas. Na realidade, eu acredito que a gente nem sabe de nenhuma lei física em toda a sua totalidade. Talvez a gente nunca nem vá saber, aí tudo bem. Então a gente sabe alguma coisinha da lei o nome é até difícil de falar em português, lei da hereditariedade. Tá certo, a gente sabe como é que ela funciona e tudo mais, mas será que ela está completa no sentido de nós entendemos? Talvez não. E não tem problema nem com relação a isso, porque a lei da hereditariedade funcionando do jeito que ela funciona, como a gente entende, ou ela funcionando melhor do jeito que a gente entende, ela vai funcionar independente da nossa interpretação. Não entra no caso. Ela vai continuar funcionando, como sempre funcionou. A gente está entendendo algumas coisas, assim como todas as outras leis, tá? Então, a gente entender ou não entender, ou entender mal, ou toda hora tá ficando e ajustando as leis, aí sim, isso é um problema do pecado. Agora o pecado alterar ali, agora o gene estava sendo transmitido assim antes do pecado, aí depois do pecado mudou de uma outra forma que vem morte. Peraí, né? Nem tanto, né? Antes do pecado, a gravidade era 10G, depois do pecado ela é 5G, depois ela vai virar 4G. Vai modificando ao longo do tempo. Não, e pior de tudo, a gente brinca assim, mas tem gente que acredita nisso. Tem gente que acredita nisso. Mas eu acho que são alguns movimentos que ele vai fazer que são essa questão de como a gente compreende as leis. A maior prova disso, e isso é uma das coisas legais da ciência, é essa possibilidade da refutabilidade, das novas descobertas. O mecanismo que a gente estava conversando agora mais no começo, de movimentos epigenéticos, mecanismos epigenéticos, está mudando como a gente entende hereditabilidade. Existem muitos trabalhos mostrando que a alimentação dos pais, que é algo que não é passado, interfere em como os genes vão se expressar na prole. Então, a hereditabilidade é uma compreensão que a gente está mudando, a gente está no caminho para mudar essa compreensão, né? E essa questão de querer no relojoeiro, que faz as coisas de maneira mecânica e perfeita, Barth vai bater, e como se não fosse suficiente o Barth bater, um teólogo bater, Dawkins agora, no século XX, XXI, vai bater na mesma coisa com o livro do Relojoeiro Cego, entendeu? Então, a gente, são detalhes, e a gente vai vendo como... eu sou suspeita para falar do Alistair McGrath, eu amo demais esse cara, assim, meu sonho é dar um abraço nesse vovô, porque... Até a questão que a gente estava falando, né, de entender darwinismo, esses ismos, esse sufixo, não como uma ideologia, mas como um sistema de teorias, é justamente por isso que ele escreve o capítulo 13. O capítulo 13 é para a gente entender que quando ele falar a palavra darwinismo ou neodarwinismo, ele não está falando numa filosofia ou numa teoria de que existem seres superiores do que outros. Ele não está falando dessa teoria social. Ele está falando de uma teoria científica, com fatos empíricos, uma teoria construída há muito tempo, que vem sofrendo mudanças com o neodarwinismo, e é isso, sabe? Então, a construção dos capítulos é bem feita, sabe? Ai, que coisa fofa esse livro, gente, coisa linda. É isso então, galera. Fechou? Fechou para todo mundo? Fechou aí, Matheus? Fechou o Alex? Natália? Opa, fechadíssimo. Só estava aqui acompanhando, comendo uma pipoquinha, vendo a discussão deles. Gente, deixa eu apresentar para vocês essa pessoa diferente que está no grupo hoje, o Ednei Francisco. É meu marido. Olha, que chique! Aproveitou para dar essa moral. Ele é evolucionista, né? Ele não tem muita opção.
Julgo desigual, viu? Julgo desigual esse casamento. Nisso a gente já sabe quem manda em casa, né? Já que não tem muita opção. A seleção pra natural discussão fluir melhor. Olha aí, ele falou que ele é obrigado a ser. Olha aí. Gente, é que aí aconteceu uma seleção, assim, de ideias e de conversa. Assim. Não passa daí o assunto, entendeu? Você vai conversar com a pessoa, já tem um entrave na porta, aí... Acho que o relojoeiro nesse relacionamento aí não é cego, né? Ele é bem direcionado. Lamentável esse grupo, viu? Beleza, bem-vindo, viu, Ednei? E semana que vem, mês que vem é a gata de novo. É isso então, gente. Obrigada, viu? Obrigada, Bia, foi ótimo. E qualquer coisa também pode botar lá no WhatsApp que a gente continua conversando. É isso aí. Show. Pode orar aí para a gente encerrar. O próximo capítulo é qual? Peraí. O 14. 14. São Os as resultados consequências. da evolução, não é isso? Esse sim vai ser um capítulo cabeludo. Meu Deus. Alguém pode orar, por favor? Eu posso. Deus, obrigado, Pai, por essa tarde maravilhosa em que pudemos, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo e por Tua causa e a Tua graça, Senhor, que está em nossas vidas, discutir, poder desvendar, esclarecer um pouco mais daquilo que Tu criastes, Pai. Muito obrigado mesmo pelo Senhor abençoar esses homens, essas mulheres que vêm de Ti e que estão aqui, Pai, a cada dia nos ensinando mais coisas e pela Tua graça, Senhor, temos discussões saudáveis e que levantam mais dúvidas e esclarecem outras dúvidas, mas de fato a gente não consegue, Pai, enxergar todas essas coisas e possibilidades sem Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo, que o Senhor continue abençoando cada um de nós e que seja um fim de semana incrível para todos. Em nome de Jesus, amém.